Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. Eleição puxa a eleição. 2016 é agora. Por isso, vários candidatos já arregaçam as mangas para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte no próximo ano. Entrando no 7º ano de poder municipal, Márcio Lacerda, do PSB, atua para fazer o sucessor. Não quer passar recibo para os adversários, entregar a prefeitura para eles, tanto que escalou para a Secretaria Municipal de Governo a deputada Luzia Ferreira, presidente estadual do PPS. Luzia vai atuar na articulação política do prefeito. Bióloga e professora, ela foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte e a assumir interinamente a prefeitura da capital. Em 2010, isso. Exerceu 2 mandatos na Câmara. Foi militante da resistência democrática contra a ditadura. E também foram convidados os jornalistas. Inácia Soares, graduada em jornalismo pela UFMG, com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, âncora da rádio Band News BH e comentarista de negócio e economia da TV Band Minas. E Rodrigo Freitas, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia. Trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem. Também na CBN, Itatiaia e Alvorada. Foi repórter especial do jornal O Tempo. Agradeço a presença dos 3, dos jornalistas, da deputada, e indo para o debate, Luzia. Como eu falei aí, a eleição já está na ordem do dia. Vários nomes já se apresentam como candidatos. Está certo que é ano que vem, está certo que ainda são pré-candidatos. Mas você entra na prefeitura com o papel de articular essa eleição para o prefeito conseguir fazer o sucessor. Como vai ser esse trabalho seu? Quais são as premissas? Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui no seu programa, também com a presença aqui do Rodrigo, da Inácia. Quero dizer a vocês que eu conheço o Carlos Barroso aqui há uns 40 anos. Nós somos contemporâneos da faculdade. Com muita honra do movimento estudantil. Da luta democrática contra a ditadura. Então, partilhamos aí desse sonho de ter um Brasil melhor para todos. Mas eu queria dizer, Carlos, que meu mandato vai até 31 de janeiro e recebi esse honroso convite do prefeito Márcio Lacerda para ocupar a Secretaria Municipal de Governo. Você assume logo em seguida, logo no início de fevereiro. Em fevereiro, no dia 2, que é segunda-feira, o primeiro dia útil. Agora, ele não tem uma relação com as eleições em si, com o candidato. Muita gente faz essa leitura porque a Secretaria de Governo é um cargo de coordenação política muito próximo do prefeito, atua muito junto com ajudando a coordenar as diretrizes aí do plano de governo do prefeito. Então, não tem assim, uma relação direta. Agora, evidentemente, eu acho que é legítimo que o prefeito que está governando queira construir o seu sucessor, porque ele tem projetos em andamentos, tem muita coisa que foi feita, que está sendo feita, tem outros que ainda precisariam de mais tempo. Então, é um desejo de que tenha um sucessor que possa dar continuidade às ações, aos projetos, ao programa que ele está desenvolvendo, e que, diga-se de passagem, reconhecido pela população, foi reeleito, no momento em que todas as administrações estão muito em xeque pela dificuldade até econômica e financeira do país e que reflete muito nos municípios, que é o ente que concentra muitas competências, mas não tem capacidade de fazer receita financeira, de crescer a sua receita, enfim. Todos passando por dificuldade. Então, acho que não tem uma relação direta. Eu acho que o Márcio tem dito e diz para os seus apoiadores, para os partidos do seu campo político, que ele quer ser o condutor desse processo de ajudar a construir um candidato que ele acha que possa ser continuado. Eu acho que é só isso. Porque a gente sabe, ele não aceita entregar a eleição de uma maneira fácil. Ele quer fazer o sucessor, E esse convite de lhe convidar uma política com experiência e que já ocupou vários mandatos, é presidente de um partido, seria nessa articulação de encontrar um nome capaz de enfrentar um adversário difícil, que é o PT, que domina o governo estadual e federal. Isso, é um processo que
né? O PT, ao ganhar o governo do Estado pela primeira vez, né, cria mais possibilidades. Mas eu quero aqui, né, lembrar que todo mundo aqui que participou das eleições de 2014, em BH, né, o PT sofreu um desgaste muito grande, uma rejeição muito grande ao partido, né, talvez mais do que as pessoas que integram o partido, mas a gente sentia nas ruas uma rejeição ao partido, né, considerando para muitos que o partido decepcionou, né, desde o episódio do Mensalão, depois veio agora da Petrobras, também considerando que o PT não implantou aqueles programas com os quais ele se identificava lá no início da sua formação, né, de ser bem um contraponto grande ao que é o modelo de gestão no país. Não é? Então, assim, o que a gente sentia era uma rejeição muito forte ao partido, assim. Não queria nem saber quem era. Eu falei, não, o PT eu voto contra. As pessoas muito me perguntavam, eu falei, isso é inusitado. Porque você sabe que, de um modo geral, as pessoas no país não valorizam muito o partido, não escolhem. Inclusive, elas se orgulham de falar isso. Eu escolho a pessoa, eu não escolho o partido. Então, nós temos, talvez, menos de 10% dos eleitores que escolhem um candidato pelo partido que ele representa, considerando que aquele partido ele se identifica com o projeto, com as propostas, com a ideologia do partido. A maioria das pessoas escolhe pela pessoa, ou por um relacionamento pessoal, indicação de alguém, ou porque gosta do trabalho, mas vinculando aquele trabalho à pessoa e não às ideias do partido. Então, isso nós temos, a cultura nossa no Brasil é essa. Mas, desta vez, quando eu chegava para pedir voto, né, em inúmeras situações as pessoas me perguntavam, somente em Belo Horizonte, na região metropolitana, de qual partido você é? Não queriam saber o meu partido. O objetivo não era saber se identificar, eles queriam saber se eu não era do PT. Tá certo? Assim, que se fosse o PS, quando eu falava que eu era PPS, mesmo assim, com tantos partidos, as pessoas não identificavam o PPS está apoiando quem, né? De qual campo político. Aí perguntavam, mas vocês estão apoiando quem para presidente ou para governador? Quando eu falava, né, que a gente tinha o nosso campo de aliança, era com o PSDB, então as pessoas falavam, ainda bem, que eu gosto tanto de você, mas estava com medo de você ser do PT, né, se você for apoiadora do PT. Então nós vimos que essa rejeição cresceu. Então o PT vai ter essa dificuldade, independendo do nome que ele, né, apresentar. Claro que a gente sabe que tem força, né, na cidade, governou aqui muito tempo, elegeu, né, o Pimentel foi bem votado aqui, mas a rejeição ao PT ela continua. Ela não diminuiu, né, pelo fato de ter sido eleito o governador. Deputada, parabéns pela escolha, né, por ter sido indicada aí para o cargo da Secretaria Municipal de Governo, que é um bom trabalho. Eu diria que é uma característica de qualquer secretário ele ter que saber negociar e saber ler cenários. Agora, na sua secretaria, isso é uma condição assim da qual a senhora não tem como abrir mão. Quando a gente pensa que na Câmara Municipal, o presidente para os próximos 2 anos, que vai acompanhar o restante do mandato do prefeito Márcio Lacerda, foi apoiado por ele, a gente imagina que aí não vai vir a maior fonte de atrito para os próximos 2 anos do prefeito. Onde a senhora encontraria, pela sua perspectiva já, olhando para os desafios de ser uma negociadora na função de secretária municipal, que a senhora acha que virá a maior dificuldade para esse mandato aí de 2 anos? Eu acho que o desafio, primeiro, acho que da prefeitura, né, do prefeito, é manter os investimentos na cidade, né, concluir projetos importantes que estão em andamento e que talvez por essa dificuldade financeira tenha que diminuir o ritmo, ou até alguns retardar um pouco. Eu acho que esse é o principal avaliação da população de governo, são as suas realizações, né, o que ele deixa de legado. Então, acho que esse é um grande desafio. A gente sempre fala que a questão da mobilidade é um grande desafio, vai ser um ponto de conflito, né, permanente entre a população e a administração. Né? A gente tem esse sonho do metrô, pelo menos iniciar, sinalizar que vai, né, ter um transporte coletivo capaz de atrair hoje, né, milhares de pessoas que andam de carro e sofrem no trânsito e também que encarece, né, para as famílias ter um carro, 2 carros, 3 carros, como a gente vê hoje. Cada um vai ter um carro pela dificuldade de se locomover. Mas eu creio, então, que a minha função lá, né, que você mesmo disse, né, a gente tem o prefeito tem uma base na Câmara consolidada, refletiu na eleição da mesa, que é um aliado e, portanto, está alinhado, né, com o projeto. O presidente Wellington Magalhães, né? Novo presidente da Câmara. Só estou falando para quem está acompanhando. Que ela, a mesa diretora, que foi uma composição dos partidos que apoiam o prefeito.
Agora eu penso assim que eu quero estreitar mais os laços com os diversos segmentos da sociedade, seja do movimento popular, dos movimentos diversos, do movimento empresarial, das entidades, né, isso que a gente chama, né, dos movimentos aí da cidadania. Eu acho que esse é sempre um desafio, né? A prefeitura tem muitos instrumentos de participação coletiva, né, a chamada democracia participativa, Carlos. Eu estava conversando que fica na Secretaria de Governo, a Secretaria de Gestão Compartilhada, né, ela fica, é uma adjunta da Secretaria de Governo. Então, essa eu acho que é a minha maior motivação, porque é exatamente ampliar esses espaços de compartilhamento de decisões, de vínculo, que aí tem, olha, entre conselhos, comissões, órgãos instituídos que funcionam, tem mais de 300, né? Então, mostra esse vigor também do interesse da população, de que não quer só votar de 4 em 4 anos, ficar aplaudindo ou reclamando de decisões que possam afetar a vida dela. Quer dizer, participar ativamente, seja na saúde, na educação, na mobilidade urbana, seja nos diversos conselhos temáticos da cidadania, né, das mulheres, da comunidade LGBT, dos direitos humanos, da igualdade racial, do portador de deficiência, dos idosos, do antidrogas, enfim, nós temos hoje, da criança ou do adolescente, enfim, nós temos conselhos instituídos e que passou nos últimos 2 anos por um processo imenso de revitalização. Eles estavam muito burocráticos, muito apáticos, quer dizer, passou por um processo de rediscussão, revitalização, normatização, para que eles tivessem vida e pudessem apresentar mesmo, né, o interesse da população. Eu quero, então, me dedicar muito a isso. Deputada, eu queria voltar a falar um pouquinho da eleição. A gente está há 1 ano e 10 meses da eleição da Prefeitura de Belo Horizonte. A senhora falou do PT, o PT já tem alguns candidatos se posicionando, o PSDB também, por sua vez, tem alguns nomes que já estão sendo postos à mesa. Mas no campo mais próximo mesmo do prefeito Márcio Lacerda, e aí eu falo no partido da senhora, que é um aliado desde sempre do prefeito Márcio Lacerda, no próprio partido dele, o PSB, a gente não vê nesse momento nomes que estejam sendo lançados. Há nomes naturais que sejam realmente próximos, política e pessoalmente, do prefeito Márcio Lacerda? Olha, eu acho que né, o Márcio tem um conjunto de secretários na prefeitura, alguns muito próximos dele, que poderiam ser candidatos, né? Os nomes naturais, aqueles nomes que são quase aclamados, né? Acho que não tem, né? Nós temos o vice-prefeito, né, o Délio Malheiros, que é do Partido Verde, Belo Horizontino, sempre mesmo. Afirmam também que a futura secretária de governo pode ser potencialmente essa é a minha próxima pergunta. Se de repente a senhora estaria disposta a assumir esse desafio, por exemplo? Claro, eu acho que assim, seria sempre uma honra a gente administrar a cidade, que eu não nasci aqui, mas moro aqui, como falei, há 40 anos. Meus vínculos todos estão aqui, né? Vínculos políticos, vínculos de movimentos sociais, que a gente começou. Então, é óbvio que é uma grande honra, mas eu quero dizer que esse processo vai chegar lá. Também não sou uma candidata natural à sucessão do Márcio Lacerda, como você disse. A cidade há até um vácuo assim, de liderança, como você falou, assim, que você pensa assim, isso aí já é natural, um candidato a prefeito. Né? Acho que a cidade passa por um processo de renovação. Eu acho que a próxima eleição vai ter esse perfil. Acho que vai ser um conjunto de candidatos e acho que muitos partidos vão ousar lançar candidato, porque é o ciclo dos 8 anos, porque na reeleição isso virou um ciclo de 8 anos, né? Quase com toda gestão vira um ciclo de 8 anos, cada reeleição. Eu acho que como encerra esse ciclo de 8 anos do governo do Márcio, eu acho que quase todos os partidos médios para grandes vão lançar candidato. Até pequenos a gente às vezes vê aí, vão querer lançar candidato para projetar uma liderança, para experimentar. E a eleição de 2 turnos serve para isso também. Para ter a decantação no segundo turno. E depois você une o campo político, né? Ô, deputado, eu tenho de dar um pequeno intervalo e Cena Política volta já já.
alta cena política, debatendo com a deputada Luzia Ferreira, futura secretária municipal de governo. Deputada, a senhora falava aí anteriormente do metrô. Os governos tucanos, o governo tucano, né, na sua extensão, ficou 12 anos, Márcio Lacerda está ficando agora há 8 anos, não houve 1 quilômetro do metrô. Anteriormente também o PT teve na prefeitura e também o metrô não andou. É um desafio para a cidade, naturalmente. Mas o governador... Carlos, antes de ter 1 quilômetro, não tem nem projeto concluído, nem né? projeto concluído, né? Não, agora já tem. Está em análise. Faltando aqueles não tá detalhes, aprovado, né, que o governo pede para adaptar aqui. Isso. Então, batido o martelo, nem projeto que não tem. tem. Faz projeto, o outro fala que não, por isso que não foi feito nada. Mas o governador Fernando Pimentel, naturalmente, sabe disso, né? Que o metrô é uma moeda política muito forte. Já recebeu aí o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, já negociou alguma coisa em termos do metrô, deve começar alguma coisa antes da eleição. Isso, como que vai ficar? A prefeitura também fica por fora do metrô, ou por ser uma obra também municipal, ela participa desse reinício, se é que vai acontecer? Não, ela participa e é parte integrante, porque para o modelo, esse modelo do metrô, da gestão, que é com o governo do estado, a Metrominas e da prefeitura, a prefeitura é parte integrante, né, da gestão depois do futuro metrô. Mas politicamente não será capitalizado apenas pelo governo? Não, assim, o projeto foi, né, elaborado em comum acordo também com a prefeitura, com o governo do estado, que é a expansão, né, do Barreiro até o Calafate e da Lagoinha até a Savassi, para criar um outro vetor né, que passa no coração da cidade para atrair os usuários, inclusive né, de classe média, vamos dizer assim, que trabalham nessa região. Então, isso aí o projeto está finalizado em análise na Caixa Econômica, porque ela é financiadora do metrô. E também, quer dizer, parte desses recursos serão arcados pelo município, né, pagando financiamento do Estado, pagando parte do financiamento do metrô. Então, a prefeitura é parte integrante, né, da concepção, da coordenação e depois da gestão, que não vai ficar mais na federal, né, vai ficar aqui, localizado aqui no Estado. Eu acho que o que nós estamos falando, você falou de tantas coisas, mas é bom dizer que, né, o metrô só tem chance de existir com financiamento de recursos federais. Isso é em todo o Brasil, não é só aqui não. Né? Claro que tem que ter contrapartida do município, do Estado, que é uma obra estruturante. E é bom aqui lembrar, porque isso foi um tema muito caro na campanha, é que nesses 12 anos do PT no governo federal não se fez uma estação aqui em Belo Horizonte. E olha que quando começou a gestão petista, o prefeito era o Fernando Pimentel, portanto, muito alinhado politicamente, né, com o presidente Lula, e não se investiu aqui, não se priorizou, não se investiu. A Dilma, no seu primeiro mandato também, né, que nasceu aqui, mineira, não se investiu, não saiu do papel. Né? Há essa dificuldade, mas eu creio que essa é uma demanda assim, crucial para toda a grande cidade, especialmente para Belo Horizonte. Então, eu creio que vai acontecer por essas circunstâncias. Será muito... esses recursos já estão pactuados, né, de financiamento, está esperando a aprovação do projeto, a adequação, como você falou, ele foi realizado. Todo mundo lembra aqui que na campanha eleitoral de 2016 tinha uma empresa fazendo sondagens na Praça 7. Todo mundo falava, olha, em época de campanha... Fazendo buraquinho na Praça 7, as pessoas brincavam com isso. O metrô. Não, eles falavam que aquilo era para enganar, que era só porque era época de eleição, punha lá uma empresa fazendo uns buraquinhos. Todo mundo falava isso, mas era verdade. O projeto, então, foi executado. Está, no momento, em análise no governo federal. Obviamente, a Inácia falou que pode ter adequações. Aí o olhar lá do Ministério da Cidade, junto com a agência financiadora, que é a Caixa. A Caixa que pediu adequação na última vez, no final do ano passado. Foi a Caixa que pediu. Você está acompanhando, está bem informada, é jornalista, né, e sabe disso. Então, já está lá analisando. Então, acho que é um processo irreversível, mas eu sempre falo aqui. A população tem que continuar acompanhando, cobrando, exercendo esse legítimo direito de reivindicar, porque senão, agora a prioridade é lá na Bahia ou no Brasília, ou sei lá onde foi, e aqui fica novamente para trás aqui nessa relegado, coisa. Né? Nesse legado. Plano, e acho que o MOVE é uma tentativa, melhorou o trânsito nos corredores, mas a gente sabe, a experiência, né, não é só daqui do mundo. Quer dizer, nós precisamos ampliar o metrô em Belo Horizonte. E acho que é um crime não ampliar para a região metropolitana.
né? Nós somos conurbados com Contagem, com Betim, com Sabará, com Santa Luzia, esse eixo, quer dizer, nós não podemos também, o metrô vai até o Barreiro e não chega em Contagem, em Betim, que é uma cidade grande. Nós precisamos de ter transporte de massa, seja usando antigo leito ferroviário para aproveitar, mesmo com outro sistema de trens urbanos, vai se integrar, né, para dar um transporte de qualidade, menos poluente, com agilidade, sem impactar o trânsito, deputada, que o metrô vai favorecer. Se essa obra do metrô sair rapidamente agora, talvez no primeiro ano e meio de governo do Fernando Pimentel, a senhora acha que, aí entra naquilo que o Barroso perguntava, que de repente o governo do Estado e o PT podem capitalizar a realização dessa obra e isso gerar um ônus político para o prefeito Márcio Lacerda e para quem ele escolher como sendo o sucessor dele? Eu acho que todo mundo tem direito de dizer que esse filho é meu. E numa obra que vai ter essa participação, você tem que registrar esse crédito. Somente se é filho bonito, né? Todo mundo quer ser pai. Filho bonito, todo mundo quer ser pai, né? Obviamente, é inegável que terá sempre que ser lembrado da participação, né, federal, do governo do Estado. Como eu disse, é uma obra que vai ser compartilhada. Acho que cada um vai tentar se apropriar daquilo que é de direito, que é legítimo, que foi a participação que teve. Agora, com certeza, a coordenação desse processo todo, né, ela é sempre vinculada aqui à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Mas, como eu falei assim, como a gestão vai ser Prefeitura e Estado, isso vai ter que ser partilhado mesmo. E cada um vai ter a competência para... O ônus e o bônus. O bônus e o bônus. O deputado... Né? Agora, é uma obra que vai se começar, mesmo se começar em 2015, aí, vamos supor, porque, né, é uma obra complexa, né, ela vai demorar também, né, ela não vai dar frutos imediatos, então, assim... Frutos eleitorais imediatos? Imediatos acho que não tem, porque, vamos supor, 2010, a população tem um olhar assim, ela só contabiliza depois que está pronto, funcionando. Porque ela sempre conta também que pode parar por algum momento, ela não está contando. O histórico, né? A gente conhece o histórico. A gente tem muito histórico de obras paralisadas, de prefeito que às vezes faz isso mesmo, fura um buraco e depois some. E nessa eleição, gente, que a gente que anda por Minas Gerais, que a capital tem um olhar muito, muito criterioso e muito exigente, não só da população, mas da mídia que está circulando aqui. Então, o prefeito tem muito pouca margem para ele sair fazendo, vamos dizer assim, uma besteira, entre aspas. Mas no interior, nas disputas, o prefeito faz isso mesmo, ele vai lá e fala que vai fazer um esgoto, põe a máquina lá, começa a furar uns buracos, passa a eleição, vai lá e retira, e aquela máquina não volta mais, ou outras obras que ele inicia. Então, a população, então, ela só contabiliza depois que está funcionando, pronto e funcionando. Antes disso, ela não contabiliza. Aqueles buracos, então, da Savassi não foram esses buracos dos prefeitos do interior, não, né? Não, porque ele foi para fazer um projeto, você tem que... Futuro dirá, né, Barroso? Para fazer o projeto, você tem que fazer sondagem, mineiros, ainda mais subterrânea, que é uma pré-condição, né? Vai estar debaixo da terra ali. Então, é fundamental você ter sondagem bem feita em todo o trecho. Então, ele já fez o projeto. Agora, a gente espera que a Caixa, o governo federal, defina os recursos. Ficamos sabendo há pouco aqui por um colega de vocês que já tem aumento de impostos, né, previstos. Então, já houve, né? Então, hoje aconteceram outros. E, portanto, né, a gente espera que isso aconteça, porque essa é uma grande demanda para estruturar a questão da mobilidade, como eu falei, de Belo Horizonte, mas precisa ter conexão com a região metropolitana. O governo do Estado tem a agência metropolitana, tem um conjunto de iniciativas que a gente espera que continue, que não paralise, porque, como eu falei, hoje nós somos cidadãos metropolitanos, mais do que Belo Horizontino, de Contagem, de Betim, nós somos metropolitanos, estamos integrados, são 5 milhões de pessoas. Temos que pensar com essa ótica para dar resultado. A senhora lembrou aí o aumento de impostos em nível federal, né, que a nova equipe econômica está promovendo na expectativa de reajustar as contas, né, e de melhorar a arrecadação. Mas nós tivemos aqui em Belo Horizonte, para trazer a conversa para o nosso lado, a senhora ainda não assumiu como secretária municipal de governo, mas eu já gostaria de ter a sua análise para esse ponto. Houve um aceite ali, um acordo com os empresários municipais aqui que atuam em Belo Horizonte para que não houvesse o aumento de ISS no final do ano passado. Congelou-se, deixou-se para depois. Esse depois vai ser agora, 2015? A senhora acha que a prefeitura vai voltar a carga de novo, até para ter aí, aproveitar esse momento nacional e também fazer um reajuste local? Olha, na verdade, o reajuste do ISS foi parar na justiça, né? Então, acho que a prefeitura, prudentemente, vai esperar o resultado
né, da decisão final, porque se a justiça manifestar que, né, que houve um aumento abusivo, indevido e que não chancela no projeto original, que foi aprovado na Câmara, mas a Prefeitura perdeu na Justiça aqui em Minas, já em segunda instância. Isso, então, está em análise lá no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se mantiver, né, ela está, acho que, aguardando, né, o resultado desse julgamento. Tem portanto, chance, então, de ter aumento também de eu acho que não, aí vai avaliar. Né? Eu acho que não é uma decisão, né, ainda mais. A Prefeitura fez o refis, né, para, né, atrair os devedores da dívida ativa, que são milhões, né, para tentar estimular, né, buscar outras formas de financiamento que pudesse compensar. Mas aumentar esse imposto não seria arriscado próximo assim da eleição? É arriscado, sempre é arriscado, né? No Brasil a gente já paga muito imposto, né? O brasileiro sabe que é uma das maiores cargas do mundo e, além disso, o brasileiro reclama com razão, porque a qualidade dos serviços públicos são ruins, ele não vê esse retorno assim, né, com tanta facilidade, educação, saúde. O que a gente escuta é isso. Né? No plano municipal é mais fácil o contribuinte acompanhar a aplicação dos recursos, como eu falei, até porque aqui ele tem mais chance de acompanhar mesmo, né? Não só os vereadores, mas, como eu falei, você tem números, centenas de instrumentos de acompanhar diretamente a execução por temas, inclusive. Né? Então, tem uma participação grande. Então, ele vai vendo ali, olha, o imposto que eu paguei foi caro, mas eu estou vendo aqui um AUMEI muito bem feito, com muita qualidade, que não distingue o que é público da área privada, porque as UMEIs, a educação infantil, né, da Prefeitura, eu acho que é um modelo para o Brasil de eficiência e de qualidade, que é aquilo que qualquer um possa colocar o filho e se sentir e ficar satisfeito, né, com carinho, com cuidado e com a atenção que é dada à criança pequena. Então, ou seja, vê que está ali. Mas mesmo assim, eu acho que nós já pagamos muito imposto, quer dizer, o ideal é que a prefeitura vá, né, incentivando as pessoas a pagar aquilo que deve, mas também se reorganizando para não penalizar mais o contribuinte. Eu acho que esse é um desejo de todos nós, eu acho que é do prefeito também, né? Ninguém gosta de aumentar imposto. Né? Tá certo. Vamos para um novo intervalo e Cena Política volta já já. Cena Política retorna debatendo com a deputada Luzia Ferreira, que vai assumir a Secretaria Municipal de Governo, e com os jornalistas Inácia Soares, da Rádio Band News, e Rodrigo Freitas, do Rádio Vivo, da Rádio Itatiaia. Deputada, você, vou chamar de você, senhora, você é presidente estadual do PPS. E, naturalmente, vai ficar... o seu olhar político não se resume a Belo Horizonte, porque vai assumir esse cargo. E a gente tem a Assembleia Legislativa, que, segundo um deputado com quem eu mantive a conversa, lá na Assembleia, que vão realmente apoiar, que vão estar realmente na oposição, vão ser o DEM, o PSDB e um pouco do PSD. O PPS deve ficar no apoio ao governo do Estado. E o PSD pode mudar ainda, porque o Kassab vai dar uma enquadrada no partido, já anunciou isso no encontro com o governador Pimentel. Né? Uma metade tenta se manter independente, mas, como você disse, o Kassab vai ter uma enquadrada. Kassab vem aí. Kassab vem aí. E o PPS, como é que ele vai ficar nisso? De um lado vai apoiar o prefeito e de outro vai apoiar o governo do Estado? Ou vai ter uma independência na Assembleia Legislativa? Não, o nosso caminho natural é a oposição. Eu acho que essa informação né, não está muito correta. Porque o PPS participou desses 12 anos, né, do governo do PSDB. Nós elegemos 3 deputados estaduais. O Antônio Jorge foi secretário de saúde, uma pasta importante, durante 7 anos. Disseram que ele é um dos primeiros que está com negociações com o governo. Não, acho que assim, nessa fase do parlamento está em recesso lá, mas é muito tititi, assim, porque é uma fase de definição. Então, nós temos o Fabiano Tolentino, que é reeleição, e temos o Thiago Cota, que também é um deputado pela primeira vez, né, jovem, que tem muito vínculo também com o PSDB, filho do prefeito de Mariana, né, história que é do PSDB, ou seja, os vínculos políticos deles são muito fortes com, né, o PSDB.
Então, eu acho que a gente também, isso é uma coisa para dar credibilidade aos partidos, assim, já não pode saber que o que define a sua orientação, sua ideologia, seu posicionamento, é estar perto do poder. Então, você está num campo aqui, entrou outro que como oposição, você muda e passa a ser governo. Eu acho que isso também desmoraliza a política. Não é só o partido. Mas isso faz parte muito da história de Minas, né? Eles dizem que o maior partido mais forte é o PL, Palácio da Liberdade. Pois é, mas todo mundo que fala isso fala com uma certa crítica, né? Porque você está abrindo mão de defender a sua ideologia para estar perto do poder. Então, acho que isso desmoraliza, não é o partido em si que faz esse movimento, desmoraliza a política como um todo. E talvez seja por isso que a população é tão descrente dos partidos, de um modo geral. Acha que todo mundo só quer estar perto do poder, ainda fala mais que quer alguma vantagem pessoal. Então, acho que o caminho natural do PPS, né, é a oposição, ser no bloco da oposição. Agora, cada um vai fazer a sua oposição. Acho que o PSDB é obrigação constitucional ser oposição, né? Que ele ficou nesse período, tanto com a Aécio quanto com a Antônia Anastasia, durante 12 anos. Obviamente, né, que cada partido vai buscar o seu caminho, que tipo de oposição vai fazer. Eu acho que o PPS, né, vai fazer uma oposição mais daquilo, não é uma oposição 24 horas, né, como sempre até o PT fazia lá na Assembleia. Há uma parte também que não era todo o PT, nem todo o PMDB, que perfilava ali 24 horas fazendo oposição, aí que você tem que criticar tudo e tal. Será o que é uma oposição por projetos, então, pontual? Acho que vai focado, analisar, né, naquilo que tiver interesse da sociedade, que partilhar daquilo que estava, inclusive, defendendo, pode apoiar, pode votar, pode ajudar a aprovar. Sim, essa posição agora, então, independente que seria, né? Mas a questão do bloco, lá tem o bloco da situação, que foi eleito com o governador, que comandado pelo PT, tem um bloco da oposição que vai ser comandado pelo PSDB, que é o partido maior, e tem um conjunto intermediário, que está chamando de um bloco independente. Que isso é só, eu acho que é uma transição para virar governo, vamos assim dizer. Mas o PPS não está lá nesse... Não, o PPS está discutindo. A gente tem essa orientação política como direção, mas a bancada também vai se analisar para decidir os seus rumos. A questão dos blocos na Assembleia, isso é óbvio que a população não tem obrigação de saber. Ela também define a ocupação de espaços chamado poder interno da casa. Está na mesa diretora, presidência de comissões, isso tudo, pelo regimento, você define a cada 5 deputados num bloco, define a presidência de uma comissão. Tá certo? Isso é importante para o mandato parlamentar, para o exercício do seu mandato. Ser presidente da comissão, você ter, né, a autonomia, o direito de convocar audiências públicas, fazer o debate, dar visibilidade para aquelas ideias que você defende. Né? Então, veja bem, isso também é importante para o deputado, ocupar esses espaços, porque ele também foi eleito com compromissos programáticos de defender algum segmento lá, né, na Assembleia. Normalmente o Antônio Jorge é natural, por exemplo, que ele vá para a comissão, né, de saúde, porque é a área que ele entende, foi secretário, é ali que ele vai também defender a política de saúde, o SUS. O Tolentino, por exemplo, tem muito vínculo com o setor da área de agricultura, né, lá do Centro-Oeste, ele quer estar nessa comissão. Né, o Tiago é um menino jovem, né, ainda vai definir o que ele tem como prioridade. Então, assim, isso também é importante. E os blocos na Assembleia, eles também ajudam a definir essa ocupação dos espaços na casa. Né? Então, isso também será levado em conta pela bancada dos 3 deputados do PPS. Então, é uma construção que a gente está fazendo coletiva, mas eu quero dizer, né, como presidente do partido, né, de um partido que ficou 12 anos apoiando o governo PSDB, é natural que a nossa bancada, que foi eleita, inclusive apoiando o candidato PSDB, perfile ao lado, até para defender esse governo que nós participamos, no campo da oposição. Mas, no fim, o que a senhora está querendo dizer é que o governador Pimentel não vai ter muita dificuldade com oposição numericamente falando, não, né? Porque esse bloco independente, a gente tem sentido que ele está indo em direção, está caminhando, está marchando em direção ao governo, né? Eu acho que o Palácio tem isso que você falou, ele tem muita capacidade de atração, né? Vamos dizer assim. Você mesmo falou do PSD, que você achava na oposição. Acho que é o mais fácil de estar aí para o governo, para você ver, é o PSD. Eu falei a metade, né? Está meio rachado. Porque, né, tem esse alinhamento do PSD no governo, né, federal, o Kassab veio aqui, vai, inclusive, mudar o comando estadual para permitir essa aproximação.
Então, eu acho que o PSD vai ficar no bloco, talvez independente, mas claramente governista. Não é? Não tem mais, não é um independente, assim. Talvez né, o PV caminha para ser também, né, tá mais uma aproximação com o governo, o PV elegeu 4 deputados. Né? Então, assim, essa é uma construção que está lá. Os blocos na Assembleia, nessa fase, cada um fala que tem 30 e tantos, 20 e tantos, que já não daria. Tem né? nomes repetidos nessas listas. Tem lista repetida. Se for somar tanto, isso tudo que eles falam, Minas Gerais teria 200 deputados. Né? Porque um fala que tem 36, o da situação pode chegar a 45. O da oposição fala que tem 31, o independente fala que tem 26. Bastidores nebulosos. Então, assim, enfim, isso eu acho que é um processo de construção, né? Mas, como eu falei, né, o processo natural é que é, né, mais para a gente ficar na oposição. Assim. Mas e a amarração disso tudo com a eleição municipal? Porque eu perguntei foi isso, né? Esse rolo compressor do PL está funcionando a toda. Funciona. E como é que isso vai chegar também em nível da eleição municipal, né? A maioria daqueles 22 partidos que estavam com os tucanos, 21, né, 22, hoje houve uma debandada geral para o lado do PT, né? Mas você sabe que a eleição municipal ela guarda uma muita particularidade, porque às vezes os adversários aqui no plano do Estado são aliados no plano municipal. Apesar de ser né, uma oposição nesses últimos 12 anos, PT e PSDB foram oposição federal aqui no Estado. Mas você tem muita prefeitura que o PT é prefeito, o PSDB é vice, ou o contrário. Vou citar uma que é importante, o Bar. Durante 8 anos. O PT é o prefeito e o PSDB é vice, uma cidade polo ali na microrregião da Zona da Mata. Então, eu estou citando essa, mas parece que é próximo de 50 cidades em Minas que os dois estão juntos. Então, qual que é a lógica? É a lógica do poder local, que tem as suas particularidades, tem a sua história das lideranças locais. Então, tem lugares que o PSDB não dialogava com os democratas numa cidade pequena, dialogava com o PT e vice-versa. Então, eu acho que essa lógica, apesar da força e da tentativa, às vezes, de fazer com que isso prevaleça também no campo municipal, isso não é verdade. Agora, obviamente que Belo Horizonte, acho que esse conflito, essa polarização vai se dar por ser a capital. Deputada, cada vez mais nós estamos acompanhando a antecipação das conversas eleitorais antes, assim, mais de 1 ano, 2 anos do pleito propriamente dito. A impressão que eu tenho das 3 últimas eleições é que isso veio para ficar. A que a senhora atribui isso? A uma insegurança dos políticos que estão sendo questionados, ainda que em alguns momentos isso não dê nada, esse questionamento, mas eles se sentem de certa forma ameaçados e querem começar os seus enlaces e os seus entrelaces antes do tempo para tentar se garantir, porque a impressão que tem é que a cada eleição a gente para 1 ano e meio em que ninguém trabalha direito, pensando apenas nas suas articulações. Tem jeito de parar esse ritmo? Olha, tem uma discussão mais de fundo nessa questão, que cada 2 anos nós temos eleições, né? Quer dizer, a reforma poderia ajudar nisso, né? Essa é uma discussão, quer dizer, coincidência dos mandatos, uma eleição só. É uma discussão também temerária, porque um poder local discute muito o interesse muito imediato do cidadão, da cidade que você mora. A senhora acha que não seria bom a unificação? Eu, em princípio, acho que não seria bom. E a nacional, porque eu acho que ia matar a discussão dos problemas da cidade, porque ia prevalecer sempre a lógica de presidente, não é isso? Que é o mais relevante. Eu acho que os problemas do cidadão, para ele fazer uma escolha, assim, né, com um olhar mesmo, sabendo quem que é melhor para a sua cidade, talvez ficasse em segundo plano. Essa é uma discussão mas ela é muito forte. Porque até do ponto de vista do eleitor, ele fala, mas eu tenho que sair todo ano tem eleição, né? tem o custo do país. Também. Você para mesmo, como você falou, né? A gestão pública é muito impactada, até hoje legalmente, porque tem um monte de coisa que você não pode transferir, por exemplo, do Estado o ano passado. O Estado, mesmo que fosse justo, não podia dar um dinheiro para o município, fazer um convênio, realizar uma obra, porque era ano eleitoral. Para uma entidade que às vezes recebe recursos públicos, tem projeto, vamos supor, na comunidade terapêutica e tantas outras. No ano eleitoral, vários fluxos, né? Você não pode passar dinheiro, porque senão está falando como se estivesse comprando voto, estava interferindo no resultado. Então, impacta mesmo a gestão. Essa é uma discussão. Mas eu acho que essa antecedência é porque também tem muita pluralidade. Antigamente, você tinha 2, 4, 3 partidos, 4. Era mais fácil, talvez, identificar possíveis candidatos e aliados, não é?
Hoje você tem 32 partidos e tem não sei quantos em andamento, que é um absurdo também. Nós não temos tanta diferenciação política ideológica para ter 50 partidos. Então, com tantos partidos, essa costura torna-se muito mais difícil. Daqui a pouco falta letra no alfabeto para tanto partido. Vai faltar. Gente? Então, acho que é isso que talvez que colocar, essa pluralidade de partidos. Já estamos em 32, caminhando para 33, né? Cena política volta já já. Retorna cena política, debatendo com a deputada Luzia Ferreira, futura secretária municipal de governo. Deputada, quando o prefeito Márcio Lacerda te chamou e fez o convite para assumir essa articulação política, essa coordenação política, inclusive tirando uma das pessoas mais próximas dele que ocupava, né? Josué Valadão. Josué Valadão. Ele falou as nossas prioridades para a eleição, para a prefeitura, não vou falar só de eleição. Nesses 2 anos que restam de mandato, nós vamos encaminhar o que isso e o que mais? Na verdade, ele, assim, uma mini reforma, não é uma reforma, uma adequação, né, dos cargos. Ele precisou levar ele acho que moveu o Josué para a área de obras, porque é onde estão grandes investimentos da prefeitura, né, em andamento. E ele tem um perfil mais técnico também, né? O Josué tem esse perfil mais técnico e muito da confiança do Márcio, com muita capacidade de gestão e colocar a obra pública em andamento, né? Eu já trabalhei na prefeitura. Isso é um dos pilares para o final de... Isso é um dos pilares, né? A questão de... muita gente faz a leitura para estar indo para a Secretaria do Governo, posso ser um possível, né, candidato, alguma coisa, mas muita gente também já fez a leitura. Olha, o Josué foi removido para a área de obras, que é um pilar importante do prefeito, né, que tem muita coisa em andamento. E muita visibilidade. Muita visibilidade para fortalecer o Josué, para possível ser um candidato dele, né, pela ligação pessoal. Então você vê que tem 2 leituras aí. Tem nuances, né? Tem nuances assim, mas eu acho que no fundo também alocou o Josué lá exatamente por essa confiança irrestrita, capacidade de gestão, acompanhamento desses 6 anos da gestão dele, para tocar mais rápido, né, as obras da cidade. Que não é fácil você fazer licitação, os problemas que acontecem, tudo tem desapropriação, é um problema, e Belo Horizonte hoje, quase tudo tem que ter desapropriação, é uma cidade ocupada. Então, eu quero dizer que, assim, eu acho que o que ele quer é exatamente concluir aquilo que ele começou, né, ampliar, né, que é a mobilidade, educação, saúde, que acho que são, né, as principais, né, áreas que ele está investindo, e, portanto, né, para deixar um legado importante. Eu acho que é o maior legado, assim, né, o orgulho dele é dizer que fez muita coisa para o Belo Horizonte daqui a 2 anos, ser reconhecido por isso. Às vezes, e espera, obviamente, como eu falei, se está muita coisa em andamento, fazer seu sucessor para dar continuidade, né, junto, que eu acho que ele vai analisar isso, junto com o campo político, com o PSDB, né, com os partidos, o PSB, que é o seu partido, o PPS, PDT, PV, e vários outros partidos que estão hoje, né, aí apoiando a prefeitura. A senhora falou no PSDB, e aí eu faço um questionamento, deputada. O PSDB tem alguns nomes colocados, o deputado estadual João Vitor Xavier e outros nomes, mas há também... Rodrigo de Castro, Rodrigo de Castro, federal, bem lembrado, Barroso. Mas há também um desejo no PSDB de que o agora senador Antônio Anastasia fosse o candidato do partido à Prefeitura de Belo Horizonte. Pela liderança que pelo fato de ter sido governador, ter sido um senador bem eleito, a senhora acha que se o Anastasia entrasse na disputa, de alguma forma, esse tabuleiro político, esse xadrez político do prefeito Márcio Lacerda estaria resolvido, até pela proximidade do prefeito Lacerda com o PSDB e com o próprio Anastasia, uma vez que os dois sempre se deram bem, tem uma afinação interessante para o trabalho? Eu acho que estaria resolvido, assim, do meu ponto de vista, né? Eu estou dizendo isso, é uma impressão minha, eu não conversei isso com o prefeito. Mas acho que o Anastasia, né, tem o perfil da cidade, né, do Belo Horizontino, é morador aqui,
né, governou Minas até outro dia. Ele seria o candidato dos sonhos nessa altura do campeonato. Né, muito bem avaliado, tem um respeito muito grande de todos os segmentos, pela sua capacidade, né, de administrativa e política, enfim. Eu acho que ele é um nome que se imporia com muita força. Inibiria, inclusive, outras candidaturas que, como eu falei, como é um fim de um ciclo de 8, não poderia se aventurar. Eu acho que se ele chegasse com o perfil dele, poderia inibir muitas candidaturas de partidos menores, né? E poderia, né, tranquilamente, o Márcio se sentir muito confortável, né, com a sua eleição, com a eleição, né, do Anastasia. Acho que aí a disputa até se voltaria para vice, né? Porque, em princípio, um candidato com muita força, com muita chance de ser eleito. O que a gente, agora, isso vai dizer, quer dizer, o Antônio Anastasia vai querer deixar de ser senador para vir disputar, né, uma prefeitura. Pelo senador Aécio também, que sabe que precisa retomar o comando da Prefeitura de Belo Horizonte, para que 2 anos depois ele tente retomar o comando do Estado. Passa muito por isso ainda também, deputado. Tem muita coisa, acho que, para ser analisado. Por isso que eu falei assim, né, eu estou indo para a secretaria, eu quero, né, acompanhar esse processo, mas eu quero, né, contribuir com a cidade. Eu trabalhei 12 anos de ser vereadora, trabalhei 12 anos na prefeitura, nas regionais, né, foram 3 regionais que eu administrei, então eu tenho assim, muita afinidade com a gestão municipal, com os problemas da cidade, que eu conheci muito de perto. Então eu quero ser uma colaboradora, atuante, ajudando a construir as soluções, ouvindo a população, falei assim, ampliando esses espaços de participação, como eu disse, a gestão compartilhada fica, né, lá subordinada à nossa secretaria, então a gente quer fazer esse trabalho, mais de diálogo com a cidade, né, do que propriamente, às vezes, uma gestão para dentro. Isso eu sei que está tudo indo bem, né, no planejamento do prefeito, no controle que ele tem de resultados, de metas, ele é muito criterioso nisso. Então, acho que e acompanhar naquilo que eu puder ser útil, né, para que a gente tenha no nosso campo político, no campo do Márcio Lacerda, uma chapa unitária, né, que possa nos representar a todos e que possa, portanto, dar continuidade, ganhar a eleição para continuar o trabalho do Márcio. Deputado, eu quero trazer um assunto aqui que eu não sei se Carlos traria, se Rodrigo traria, mas como estão duas mulheres aqui, eu quero puxar esse assunto. Quando o presidente Dilma Rousseff foi eleita, acreditava-se no mundo da política que ela inspiraria muitas mulheres a também fazerem o mesmo caminho. A gente viu agora, com a troca do ministério, 39 postos, pouco mais de 10% ocupado por mulheres. Uma governadora eleita nas últimas eleições, lá de Roraima, a governadora Sueli Campos. A senhora foi pioneiramente e ainda mantém o posto, presidente da Câmara. Primeira e única, né? Hoje na Câmara nós temos uma vereadora, na Assembleia poucas deputadas, a senhora é uma delas. Quer dizer, esse caminho não foi o do exemplo? O que as mulheres estão querendo para serem estimuladas a estar na política? Não, pelo jeito não é exemplo, já que nós estamos com alguns exemplos ainda que isoladamente e de grande poder, como o da presidente Dilma Rousseff. O que falta? São os partidos abrigarem com honestidade, dando oportunidade para as mulheres? Isso também, né, que os partidos ainda são estruturas extremamente masculinas, a estrutura de poder a mulher não machistas. Pode ser filiada, mas dirigir partido. Eu acho que atualmente eu sou uma das poucas, eu sou a única mulher presidente em Minas, dos 32 partidos. Você vê a dificuldade que é você ter espaço de poder partidário. Porque tem a mulher, por exemplo, no PSDB, mulher. Mas PSD, não está lá mulher, mandando. Que não tem força, exatamente. Não tem força como tem. Vira um nicho ali. A legenda majoritária. Vira um nicho, mas ela não tem força de decisão, de influência dentro. Olha, eu sempre falo, se não tiver uma reforma política radical, a mulher vai continuar alijada. Porque esse modelo de eleição nosso, que são eleições caríssimas, né, que você tem que estar uma estrutura de poder forte, poder político, você ter o apoio do prefeito, de um vereador, de uma liderança instituída, é um negócio assim que virou um mistério, né? Então eu acho que esse modelo de reforma ele alija as mulheres. Então essa é uma primeira coisa que teria que ter um modelo diferente. Quer dizer, a mulher tem menos coragem para pedir apoio financeiro do que o homem? Tem. E ela não tem vínculos econômicos para isso, porque o nosso espaço, mesmo a mulher que saiu para trabalhar fora, ela vai, trabalha, exerce sua profissão, mas ela continua cuidando da casa, dos filhos, do marido. Mas a mulher também é menos propensa
Tomar lá da cá? Eu As acho negociatas. Que também. Até isso também, negociatas. a mulher é menos propensa a isso, não faz qualquer negócio. E ela não tem esses vínculos, então... E aí também o poder econômico que quer fazer algum negócio, ele tem menos coragem de propor isso à mulher. Eu acho né? que poderia ter uma situação mais embaraçosa com a mulher. A gente vê mesmo aí no Petrolão, né? Petrolão. Não tem uma diretora envolvida, né, nessa negociação. Aliás, aquela diretora, né, a Velina, ela foi o contrário. Foi o contrário, ela quer dizer, denunciou, né? E de repente sumiu, né? Você não tem uma diretora assim, envolvida, que o empresário tenha coragem de ir lá e propor uma propina, olha, você me dá essa obra, eu vou te dar tanto. Quer dizer, a mulher, então, ela por esse espaço privado de séculos, ela não tem esses vínculos com os financiadores de campanha, porque todo mundo que dá muito dinheiro um dia vai querer ter algum benefício. Cobrar alguma coisa, um benefício, um tráfico de influência, sei lá o quê. Então, eu acho que isso também afeta sobremaneira a viabilidade das campanhas das mulheres. E a outra coisa, é isso que eu te falei, assim, a mulher ela tem muita jornada de trabalho. Então, ela tem pouco tempo para se dedicar a essa militância política. Não é? Uma mulher, eu fico vendo assim, a política é uma atuação exclusiva. Uma mulher que tem filhos pequenos, dificilmente tem disponibilidade para entrar na política, disputar mandato, arriscar a isso. Então, é um conjunto de coisas, vamos dizer assim. Mas eu lamento muito, né? Lamento que a gente parece que está avançando, retrocede, que você falou aí, diminuiu o número de governadoras eleitas, né? Prefeitas, que nós nunca passamos de 10% na Câmara Federal. Esse ano aumentou, sei lá, 3, 4, é muito pouco. Aqui na Assembleia não se aumentou. E quero aqui também reclamar, porque eu já reclamei publicamente, o governo Pimentel, que aqui como prefeito tinha em torno de 30% de secretárias do sexo feminino, só colocou uma secretária. Só a Macaé na educação. Só a Macaé, é um retrocesso, porque mesmo para um partido que sempre defendeu isso, uma mulher apenas. Ô, deputada, estou me avisando que acabou Acabou? o horário. Passa rápido, né? Passa rápido. Mas uma perguntinha, uma resposta curta, assim, eu vou ter que encerrar. Falou-se um pouco aqui do Aécio Neves. Na escolha do candidato a prefeito, quem vai colocar na mesa o nome é Aécio Neves ou o prefeito? Eu acho que é o prefeito, né? Eu acho que ele é o condutor desse processo, né? Tá certo. Para mim é o máximo, né? Eu acho que o Aécio também está de acordo. Tá certo. Agradeço novamente aos três e Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá.